Maicon, já já eu apareço aí, eu estou chamando o pessoal. Tá bom, Rito. Já apareço aí, filha, eu estou chamando todo mundo. Tudo bem. Boa noite, Grace, já apareço. Boa noite, Grace. Oi, boa noite. Boa noite, Grace. Já apareço aí. Estou esperando mais 3 pessoas para valer a reunião, para todo mundo já. Boa noite. Boa noite, Maicon. Já já apareço aí. Tá bom. Vão conversando aí, vocês vão se apresentando. O Maicon é filho da Eliane. E ele está no grupo de radiestesia. Falta a Lorimar, a Renata e a Eliane. Dura que depois eu começar, eu não quero repetir tudo, né? Porque já está em casa, Grace? Conseguiu chegar? Que maravilha. Tem alguém chegando aí. Eliane está chegando. Minha internet está tendo picos de energia aqui, aí cai toda hora.
Nossa, tem dias que tá péssimo, né? Andou chovendo aqui agora há pouco, menino. Toda hora tá caindo. Vai as 3 placas que vai faltar da Miriam, é a Cruz Ansanta, que não tem, são 2, e o 9 Círculos, que vai faltar. Que é as 3 placas que faltam, tá? E aí da outra moça lá, eu vou cortar mais 2. Aí vai ser um total de 5 placas. Já tô entrando, gente, só um minuto. O quadrado mágico também, vai faltar o quadrado mágico também, tá? Acho que eu te falei aí em cima. Só vou no banheiro aqui rapidinho, já tô indo. Vai as 3 placas que vai faltar da Miriam, é a Santa, e o 9 Círculos, que vai faltar. Que é as 3 placas que faltam, tá? E aí a outra vai cortar mais 2. Aí vai ser um total de 5 placas. Vou tomar um caldinho aqui. A carne tá fritando Calma lá na airfryer, você... Fone aí, Oi, mano. Fone. já tô indo. Põe feijão aqui pra mim, um pouquinho de farofa. Boa noite, pessoal. Lorimar, Boa noite. eu te aguardando na sala, Lorimar. Não, tá aqui. Aqui no seu zap. Farofa. Não é essa pasta, não, é a outra. É a outra. Pega a outra lá. O teu passo tá com papel. Gente, por favor, fecha os seus áudios. Obrigada. Boa noite. Eliane, fecha o seu áudio, por favor. Fecha o seu áudio. Obrigada. Oi, gente, desculpa o atraso. Olha, não, tudo bem. Nós estamos aqui. Está todo mundo aqui, né? Estou vendo todo mundo. Deixa eu ver. Boa noite. Obrigada, Lorimar, por ter vindo. Boa noite. Boa noite. Estou vendo todo mundo, graças a Deus. Vocês estão me ouvindo bem? Todos me ouvem bem? Sim. Continua com o áudio, tem algum áudio ligado aí comigo. Aí, agora sim. Nós todos vamos poder falar, mas vamos nos organizar assim. Quando um estiver falando, o outro fecha o áudio, porque dá essa microfonia. Eu convoquei vocês aqui, vocês são, exceto Lorimar, vocês são os mais novos integrantes dos nossos grupos de vida plena e de radiestesia e radiônica. O Vida Plena Apometria e o Vida Plena Radiestesia e Radiônica. O porquê 2 grupos? Porque a apometria é um grupo que já caminha muito tempo junto, estuda já há muito tempo. Então, eu criei o grupo de radiestesia para tratar também de radiestesia e também dar oportunidade para novos membros começarem devagar a estudar e, aos poucos, irem se integrando na apometria. Porque qual é o ideal? Como eu trabalho, nós trabalhamos com a apometria e a radiestesia conjuntamente, as duas são complementos uma da outra. E é muita coisa, né, Lorimar? Eu chamei a Lorimar porque a Lorimar é uma prova aí do envolvimento, né? A pessoa muito ativa no grupo, muito firme e presente. Ela é
digamos assim, entre as mais antigas, ela é uma das mais novas, mas que há cerca de uns 7 meses, Lorimar, que você está no grupo. Acho que foi ano passado, outubro, né, Rita? Eu fico na dúvida, né? Mais ou menos, né? Setembro, outubro. Então, mais de 7, 9 meses, né? Praticamente um ano. E o seu tempo, qual que é, Grace? Eu sou do início desse ano, eu sou novinha ainda. Então qual que é a minha ideia? O grupo de apometria, ele está bem compacto e com pessoas já bem antigas acompanhando. E a minha preocupação é de que vocês não tenham uma assistência mais direta, mais intensiva. Eu gostaria de acompanhar vocês à parte. Não a gente se reunindo sempre, porque também eu não posso. Eu tenho muitas atividades, além dessas 2 que eu faço, eu tenho outras atividades também. Então, eu queria que nós formássemos um grupo, ficamos, se a Lorimar concordar, eu e a Lorimar como apoio e suporte, para que vocês possam sanar suas dúvidas de imediato, para que vocês possam aprender as técnicas mais rapidamente, de forma mais intensa. Por quê? O nosso trabalho ele dá resultado. Quer ver? Fala aí, Grace, em quanto tempo que você resolveu sua questão que você chegou no grupo? Você chegou no grupo com uma questão. Quanto tempo? Eu acho que foi no máximo 1 mês e meio. Não acho que não foi nem tudo isso. Foi muito rápido. Acho que foi umas 2 ou 3 sessões que a gente faz aquelas de quarta-feira e a coisa já tinha caminhado muito. Então, é justamente isso. Obrigada, Grace. Se você faz tudo certinho, se você se compromete e trabalha, você tem resultado. Porque não é o grupo não faz tudo sozinho. Eu quero falar para vocês sobre como funciona o auxílio espiritual. O auxílio espiritual não é um passe de mágica, ele não é pela nossa vontade apenas, envolve a fé de quem precisa, a fé de quem opera, o merecimento, porque o merecimento também é contado para um atendimento espiritual. Por exemplo, você nunca fez nenhuma bondade, você não faz bondade, você só pensa em você só cuida da sua vida, você só se interessa naquilo que te dá algum retorno. Se você puder só receber e não doar, você se torna uma pessoa que vive numa bolha energética. Aí, quando você precisa de ajuda, o que os mentores espirituais vão contar? Puxa, essa pessoa aqui está vivendo exclusivamente para si mesma. E a lei divina é a lei de solidariedade, é a lei de fraternidade. E o Cristo disse: ama ao próximo como a si mesmo. Faça para o outro o que você gostaria que ele fosse feito. Porque esta é a lei e os profetas. Então, ele resumiu os 10 mandamentos: o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como si mesmo. Aí, o que acontece? O seu mentor, aquele que te lutou, trabalhou para te trazer para o grupo, para você receber ajuda, para te tirar da sua bolha, para suas questões de vida, suas dificuldades começarem a encontrar uma solução, porque você, à medida em que você abre o coração e começa também a doar, as coisas são mais rápidas para você. Mas digamos que é uma questão de reencarnação, não. Você foi programado você passar por essa aflição durante determinado tempo para que você adquira determinado conhecimento que te falta. Pode ir lá, Lorimar. Então,
Pode, vai lá, Dona, mas você tem que abrir o portão? Vai lá. Então, o que ocorre? Ah, mas então ela não vai receber ajuda? A ajuda depende muito do que você plantou na sua caminhada. Ah, ela tem esse problema aqui que deve durar um tempo tal. Mas se você evoluiu como ser humano, se você adquiriu valores, se você olhou por você para o outro, se você esteve disponível para as pessoas, o seu atendimento vai ser com mais merecimento. Aí você fala assim, nossa, mas eu fui lá e resolveu. Mas resolveu, não é porque, embora nós façamos com todo amor e fé, não depende só de nós, depende do seu histórico espiritual. Se você chega no grupo e continua com o mesmo comportamento, você não faz mudanças, você não faz as tarefas, você não comparece às reuniões, você não ajuda nas solicitações que lhe é pedido, você vai continuar do mesmo jeito que você era antes. Aí os mentores vão dizer o seguinte, olha, essa pessoa não está pronta, não está madura. E ninguém força ninguém a nada, mas se a pessoa não está pronta, não está madura, então ela também não está apta a receber as bênçãos que ela deseja. Ah, então é uma troca? Mais ou menos. Porque não sou eu que digo assim, ó, pro grupo espiritual. Ó, por favor, eu posso falar isso para eles, por favor, vai lá, ajuda fulana. Eles vão te dar uma ajuda limitada, vai te aliviar, mas a lei é de justiça, porque o Pai Criador, ele criou também a lei de caridade, a lei de solidariedade e a lei de justiça, a cada um segundo as suas obras. Então, você vem para o grupo, tem o atendimento, mas aí você se acomoda, você não coopera nem com você mesmo, fazendo os trabalhos. Eu coloquei as apostilas lá, eu não sei, todo mundo já imprimiu suas apostilas? Então, é uma das questões bem importantes. É uma questão bem importante. Essa apostila tem que imprimir, e aquela terapia todos os dias da harmonia do lar precisa ser feita, sem falhar um dia. Por quê? Tua vida está complicada, a tua casa está carregada, às vezes no seu trabalho as coisas não estão rendendo. Quer dizer, você está envolta em energias negativas. Se você não começa a fazer essas limpezas, eu não tenho condição de fazer por você, porque eu tenho que fazer para mim, eu tenho que fazer para os meus enfermos, que são as pessoas que eu cuido, da minha família. Então, o que vai acontecer? Sua evolução vai ser muito pequena, muito lenta, porque você não colabora com a sua felicidade. E a sua felicidade é uma coisa de interesse pessoal. Então, não adianta você só contar que o grupo vai fazer tudo para você. Quando você chega, nós fazemos tudo o que é possível para que você se sinta um pouco melhor. E os seus mentores, seus guias também fazem isso. Eles desejam muito a sua melhora, porque eles foram designados, ou escolheram te acompanhar nessa encarnação, porque te amam, por outras vidas que te conheceram. Às vezes foram os pais amorosos de outras vidas, professores, mentores, pessoas de outra vida que te amam e que evoluíram e agora vieram nessa encarnação, neste propósito de te ajudar. Mas você precisa fazer a sua parte. Agora, imagine você que tem um dependente químico na sua responsabilidade. O que acontece com o dependente químico? Ele é assediado 24 horas por dia por aqueles que desencarnaram, perderam o corpo e continuam querendo o vício, porque a maioria que desencarna aqui nesse planeta, infelizmente, ainda desencarna ignorante que a vida continua.
e que, na continuidade da vida, se você comparece despojado do corpo no plano espiritual, você vai ter as mesmas necessidades que você tinha, porque você não se educou para desencarnar. Muitas vezes o dependente químico desencarna antes da hora, porque ele adianta, com o uso e o abuso das substâncias químicas, ele adianta o regresso dele à vida espiritual. O que ele vai encontrar lá, regressando? Muita dor, muito sofrimento, e vai para o Vale dos Suicidas também, que é um local destinado àqueles que destruíram o seu corpo antes da hora, um local de intenso sofrimento. Eu tenho colocado nesses últimos dias no grupo vídeos explicando como funciona o plano espiritual, como são as zonas espirituais. É importante que você, por favor, vá assistindo as coisas que eu vou colocando. Por que eu vou colocando essas coisas? Para ir educando você a entender como é que é a interação entre os dois mundos, o mundo espiritual, o mundo material. Aos poucos, você vai perceber que nós vivemos cercados dos espíritos desencarnados que estão com necessidades. Aqueles que tinham exagero no sexo, exagero na bebida, exagero nas drogas, eles continuam com as mesmas necessidades. E eles vão se aproximar de você, se você tem uma sensibilidade extra. Você vai se sentir sempre muito mal se você tem sensibilidade. Se você tem um relacionamento com um dependente químico, aqueles que estão ali sugando ele, levando ele para usar mais droga, para ele sentir um pouco daquele prazer que ele precisa, porque ele acredita que ainda precisa, eles vão colar no dependente, vão colar em você, porque você tem energia boa, aí você não tem proteção, porque você não se liga com seus mentores todo dia, você não faz as orações, você não limpa a sua casa, eles vão para a sua casa. Se você mora com o dependente, está todo mundo junto. Fala aí, Eliane, da sua experiência. Verdade. Terrível. Desde a minha infância. Então, é isso que acontece. Quando nós temos a bênção de conhecer a espiritualidade, é porque Deus Pai, o seu mentor Jesus, determinou que você merecia agora um conhecimento de ponta. A apometria é uma técnica de ponta. Essa técnica, ela veio para o planeta Terra, trazida por outras... Isso. Ela veio trazida por seres de luz de outros planetas, para o planeta Terra. Então, você está recebendo essa bênção na sua vida. Como é que você vai se comportar em relação a isso que está chegando? Você vai agir como aquela criança que acha que tudo tem que ser entregue de mão beijada, que não sabe que tudo tem um preço? Tudo tem um preço. O seu bem-estar tem o preço do seu esforço. Porque se você ficar o tempo todo lá no grupo de apometria só precisando, eu acho que não fica bem. Vai deixar claro para todo mundo que você não está fazendo a lição de casa. Eu acho que não vai ser bom para vocês, né? É importante que você apresente também resultados próprios. Então, esse grupo, hoje, eu quero que a gente possa sanar as dúvidas. Por exemplo, por que se faz o pulso magnético? Ninguém nunca perguntou, precisaria perguntar. Amanhã eu vou colocar esses detalhes. Eu vou criar um grupo só para nós. Eu queria perguntar, mas eu fiquei com vergonha. Eu falei, por que tem que fazer isso? Eu falei, só consigo fazer com a mão só. E com a outra que eu não consigo? Por causa do tendão tá rompido e não sai. Não precisa... Isso, fecha o áudio agora, por favor. Não precisa fazer com as duas mãos, tá? Eu faço com as duas mãos
por uma questão de que eu preciso emitir um quanto maior de energia quando eu estou criando determinadas coisas lá no grupo. Lá eu tenho que mandar mais energia. O pulso magnético, você fala, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Então, a palavra e o som. Quando você verbaliza e emite o pulso, você intensifica a emissão energética do seu corpo energético, porque isso aqui, ó, é a energia sua que está indo. Acrescida da energia do mentor que está acoplado quando você está no trabalho. Sempre que você estiver no trabalho apométrico, tem um mentor acoplado, ou seja, ele está ali manipulando a sua energia para que ela vá em grande quantidade, porque precisa ser feito. Então, o pulso energético, magnético, ele é um condensador intenso do verbo, quando você diz pirâmide inferior em alfa, beta, teta, gama e epsilon, ele condensa o seu verbo em energia. Por isso que não adianta você falar sem emitir o pulso. E não adianta você emitir o pulso sem falar. Uma coisa depende da outra. Então, não adianta você ficar com vergonha, eu vou fazer isso, não. Isso aqui, porque é macumba. Isso daqui não é macumba, não. Isso daqui é ciência, tecnologia espiritual. Ó. Mas se for macumba, a gente gosta também, tá? Isso, eu ia falar agora. Assim como uma macumbinha, eu sou da trupe. Fecha o áudio, gente, por favor. Ai, meu Deus. Isso, fecha o áudio, por favor, Eliane. E macumba é um cumprimento africano, louvando e salvando Deus que existe em você. Assim como eu digo namastê, macumba, axé, é um cumprimento. Só que nós ignoramos muitas coisas da espiritualidade. Então, nós temos preconceito, medo, ranço. A Umbanda é uma religião maravilhosa. E lá estão todos os mentores de luz, estão lá. Agora, pode acreditar no que eu estou falando, eles estão lá. Aí eles se comportam aqui no Brasil, porque isso é do Brasil, como pretos velhos, pretas velhas, se comportam. Por quê? Porque o Brasil é um devedor para os africanos. Então, eles usam a indumentária de um africano, falam na língua de um africano, para que nós tenhamos apreço, respeito, amor pelos negros que aqui sofreram. E a maioria deles se iluminaram nessas encarnações de intensa dor que foi na escravatura. Então, preto e preta velha se encontra aqui no Brasil, não tem lugar, nem outro lugar do mundo, é aqui no Brasil. E é uma coisa linda, maravilhosa de se ver. Aos poucos nós vamos entendendo as coisas e perdendo os medos sem nenhuma necessidade. Então, explicado o que é o pulso magnético, alguma outra dúvida? Vamos. Se vocês Posso perguntar? Pode, deve. Do pulso é só de um lado só ou nos 4 lados? O pulso é só de um lado ou de todos os lados? Só fazer isso aqui, ó. Ah, tá. Vou fazer isso aqui. Ok. Então, sobre os gráficos, eu ainda tenho um pouco de medo, se eu te falar para você, né? Porque para mim é uma coisa nova, entendeu? Então, os gráficos, eu quero me focar mais aqui na apostila.
E depois eu quero ir para os gráficos, assim, que eu acho muito interessante, mas eu tenho medo de fazer o gráfico errado e fazer a coisa ao contrário, porque você sabe que se fazer o gráfico errado, vai acontecer o contrário. Não? De forma alguma. Se fizer errado, não vai acontecer nada, porque está errado. Não existe a possibilidade de um gráfico fazer mal para uma pessoa, exceto se você deixar ele mais tempo do que o necessário, a pessoa vai ficar cansada, porque você está mandando energia, ela já está bem e você está mandando energia para ela. Então, ela vai ficar cansada, vai ficar sonolenta, vai ficar pesada, porque o quanto, a pessoa tem um quanto que ela precisa, passou daquilo, assim é você, eu, qualquer um de nós, Michael, não ora, não se liga com a espiritualidade, não se liga com o seu mentor, seu anjo da guarda. A gente vai ficando pesadinho quando a gente fica sem rezar muito tempo? Não, para mim, já faz parte da minha vida. De manhã eu tiro 2 horas só para minha espiritualidade. 2 horas. Eu faço meditação, eu faço minhas orações, eu faço meu Ho'oponopono. Eu fico umas 2 horas em sintonia com Deus, assim, antes de eu sair da minha cama. Todos os dias. Eu faço a mesma coisa há anos. Porque eu sei o quanto é diferente hoje a minha vida e como foi no passado. Eu não quero voltar às coisas que eu vivi no passado. Sim. E quando meu esposo está em casa, a gente ora para tomar café, nós oramos para almoçar, nós almoçamos, oramos para jantar, nós oramos para sair, oramos para fazer o nosso trabalho da feira. Tudo a gente apresenta a nossa saída, a nossa chegada, a nossa entrada, o nosso trabalho, a nossa família, antes da gente sair de casa. Bem, a importância da dedicação, a importância de fazer o harmonia do lar, a importância de envolver o seu enfermo nas limpezas. Algumas de nós que têm aqui, acho que todas temos, né? Todas temos. Só você, né, Grace, que não tem dependente químico, né? Silene voltando. Precisamos de fazer isso assim, ontem. É ontem que... Oi, Silene, caiu, né? Mas eu vou te mandar a gravação, na hora que terminar. Ontem a gente tinha que ter começado esse trabalho. Porque é você quem vai garantir o progresso dele, porque ele não vai rezar. Pelo contrário, ele vai te dar muito aborrecimento nos primeiros tempos que você começar a rezar para ele. Ele vai xingar, ele vai falar que olha, ele pode até falar que te odeia, ele pode xingar, porque são os caras que estão com ele, não é ele, gente. Você acha que se a pessoa pudesse estar livre, ela não queria estar livre de todo aquele esforço? Sim, eu acho que eu estava conversando com a mãe de criação dele, ela falou que o pai morreu na cachaça, a mãe morreu na cachaça e os 3 irmãos. Aí como que a pessoa, né? Não, raramente, uma pessoa não convivendo assim. A sua dedicação. Ai, meu doente não está evoluindo, você não está se dedicando. Porque na quarta-feira, nós pegamos o grosso. Nós limpamos o grosso, nós tiramos o obsessor, aquele que você não dá conta de tirar. Os que você não dá conta de tirar com a sua oração, nós tiramos. Ah, tem semana que não fala no meu doente, é porque ele está bem, está tudo correndo nos conformes. Eu estou com uma dúvida, faça a pergunta, não leve dúvida para casa. Não sai da reunião com dúvida. Mas o seu doente está sendo assistido. Se não, se ele... Por favor, Eliane, feche seu áudio. Se ele não apareceu, é porque está tudo correndo bem. Se você pergunta, a gente vai olhar. Tá? Ah, aconteceu tal coisa, a gente olha sim. Porque nós estamos ali para servir você. Mas ali nós só fazemos o pesadão. A faxina. Sabe a faxineira que vem uma vez por semana em casa? Esse é o que nós fazemos lá.
Ah, mas vocês tratam um monte de gente e nem falou no meu doente. Ora, você está lá, tudo que você está fazendo, o seu doente está recebendo. Assim como os outros doentes estão recebendo, o seu também está recebendo. Então, participar, contribuir com o próximo é lei da vida. É ensino de Jesus, faz para o outro que você deseja. Muito bem, hoje nós estamos com duas alegrias acontecendo no grupo. Os filhos da Geralda, os dois filhos, depois de um trabalho intenso de 4 anos, porque é 2, hein, gente? Não é brinquedo, hein? E aquela mulher tem 70 e tarará, não sei se é 77, 78, mas é 70. Eu acho que é mais de 74. Não tá rindo, né, Marco? Não é brinquedo, não, né? A velhinha é poderosa. Então, ela e a Miriam estamos trabalhando para esse momento há 4 anos. E eles estão tomando o rumo deles. Ela me mandou uma foto que foi visitar ele lá na colônia de tratamento. Eu não pedi autorização para ela, mas eu vou pedir. Se ela autorizar, eu boto no grupo. Uma coisa importante, nada do que se fala aqui, nada disso a gente distribui. Isso aqui tudo é sigilo. Quanto menos você falar o que você faz, melhor. Por quê? Porque é muito fácil você sair cantando a bola para todo mundo, aí a pessoa não tem o interesse genuíno, porque você está passando todas as informações. A pessoa não tem o interesse genuíno dela vir conhecer, aprender e auxiliar a si mesma e a humanidade. Esse propósito aqui é de serviço para a humanidade. Por que que a Rita está nisso? Porque eu nasci de 2 seres dependentes de álcool. Meu pai era dependente de álcool. Era um homem maravilhoso sem a bebida, trabalhador, era um homem próspero, tinha o próprio negócio em 1950, mas quando chegava na sexta-feira, esse homem pegava o violão e ia para a madrugada, e ele só voltava na segunda-feira, muito mal. Aí, de terça a sábado, ele trabalhava maravilhosamente. E quando ele voltava, que ele chegava em casa, minha mãe pagava o preço, que aí ele espancava. Eu me lembro de várias situações, meus 4 anos de idade, da minha mãe ensanguentada, porque eu não podia falar nada para ele quando ele chegava embriagado em casa. Com o tempo, a minha mãe se decepcionou, que começou também a gostar de uma bebidinha para relaxar, para esquecer, tornou-se também uma dependente de álcool. O meu pai e ela se separaram, e foi ótimo, porque eles iam acabar se matando, porque quando ela começou a usar o álcool, aí ela enfrentava ele. Então, pegava o machado, o outro pegava a foice, era um desespero total. Então, graças a Deus, se separaram. Mas o meu paizinho, quando eu já estava com o meu primeiro filho, em 1985, eu sou de 1959. O meu paizinho encontrou a Ala em São Paulo, que ele morou lá com uma tia, e lá ele fez a libertação dele. E voltou para a família, voltou para a minha cidade, voltou para a nossa convivência. Um tio, irmão da minha mãe, todos na nossa família, os adultos eram alcoólatras, só as crianças que não eram. Um tio também conseguimos levar para o AA, ele faleceu liberto, anos depois da dependência. Me casei com um homem que, no 2º ano de casamento, mostrou que era dependente de drogas e álcool. Então, foi mais um baque na minha vida. Com 7 anos de casamento, eu achei por bem separar, porque eu tive filho tarde, depois de 5 anos. E quando os meus filhos nasceram, ele inventou de vender droga. Eu inventei de abandonar. Então, eu caí fora por conta dessa situação. Muito bem.
Minha mãe faleceu dependente química, ainda usando o álcool. Minha mãe se tornou uma senhora viúva de um tenente, segundo o marido, tinha uma pensão fabulosa, porque ele era militar. Então, minha mãe bebeu todas que o dinheiro deu e pagou para muita gente. O que poderia ser mais conforto era gasto em bebida. E ela faleceu dependente química. Em seguida, meus filhos, a partir dos 18 anos, se tornaram dependentes químicos, porque eu dizia, antes dos 18 anos, senador de você, eu acabo com você, que eu era dura na queda, eu não sou, né? Eu ainda sou uma pessoa muito, muito difícil. Mas eu estou mais leve um pouquinho. Agora eu não falo que mata, agora eu falo que eu rezo, mas eu prometia que eu ia matar, degolar, se eu pegasse com cigarro bebido. Quando eles ficaram maior de idade, se tornaram dependentes químicos. Um experimentou a droga, largou, ficou só no álcool. O outro está no álcool e na maconha. Melhoraram muito depois que eu aprendi a apometria. Porque o desespero era total. Imagina aí uma pessoa desesperada pelos pais, pela família. Eu pensei, agora, os filhos agora não posso abandonar, porque abandonei marido, agora os filhos eu não tenho como abandonar. Como que eu vou abandonar meus filhos? Quem que vai cuidar? Porque o ex-marido lá, as outras mulheres, a mãe dele, cuidou, entre aspas, porque no final ele voltou para mim. 5 anos antes de morrer, ele ficou muito doente, e por excesso do uso de álcool e droga, porque ele também era um profissional de alta competência, então ele tinha ganhos muito altos, então ele usava as drogas e as bebidas nas horas de folga dele. Mas aí ele teve aquele problema de esquecimento, Alzheimer. O Alzheimer antes da hora, por conta de tudo isso. Aí o que aconteceu? A mulher abandonou, por fim, a mãe e os irmãos entregaram para os meus filhos, leva teu pai, porque nós não damos conta. Aí veio para casa, né? Veio para minha casa. E aí os filhos cuidaram, eu digo que eles cuidaram porque eu só dava comida e dei o teto com muito amor, mas eu dizia, eu não dou banho, eu não faço nada disso, porque ele era um homem enorme, eu até tinha medo dele, porque ele ficou meio lelé da cuca. Então, eu ia lá, ele morava numa edícula nossa, virando a minha casa, que eu moro numa esquina, eu ia lá, levava comidinha e já caía fora. Depois, com o tempo, a doença dele evoluiu, nós vamos abrir uma porta para ir direto para a casa dele. Sofreu muito, até morrer completamente desmemoriado. E foi parando, né? Foi parando de tudo. Até que parou de respirar e de engolir. Essa é a razão por que eu estou nesse trabalho. Essa é a razão por que eu me dedico, porque eu não quero esse final para os meus filhos. E quando eu faço para os outros, eu estou plantando um caminho de luz na estrada dos meus filhos. Porque eu acredito que tudo aquilo que você planta, você colhe. Eu faço isso por amor. E eu também faço isso porque eu preciso. Eu preciso da cura definitiva dos meus filhos. Melhoraram? Muito, 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 muito. Estão maravilhosamente bem. Porque trabalham, pagam as suas contas, sustentam as suas famílias. Reduziram o consumo, 70% do consumo do álcool. O que fuma a maconha dele aqui dentro da casa dele, que ele mora embaixo, não vai para a rua, ele fuma a maconha dele, vai trabalhar, volta, fuma de novo, e não tem mais aquela associação com colegas, que é o que leva o dependente para experimentar outras drogas, quando ele está no grupo de amigos. Eu agradeço a Deus todos os dias por ter conhecido a apometria.
E eu aprendi a aceitar aquilo que a oração da serenidade fala. Aceitar o que eu não posso mudar, mas eu me esforço para mudar o que eu posso. Todos os dias eu me pergunto, o que eu posso fazer diferente hoje para a minha felicidade e a felicidade dos meus? Então, é isso que eu queria que vocês entendessem, que o auxílio espiritual, ele depende do seu engajamento. A melhoria das enfermidades depende do seu engajamento. Aqui ninguém está julgando ninguém, aqui ninguém está pedindo perfeição de ninguém. Aqui o que nós estamos pedindo, pleiteando, é que vocês sejam proativos, cuidem das tarefas que nós pedimos. E eu quero acompanhar esse grupo até que cada um se sinta seguro para seguir só no outro grupo. Agora eu deixo aberto para vocês falarem o que querem. Lorimar, fala um pouco de você, da sua caminhada, faz um resumão. Você é boa de resumo? Lorimar, mulher de gente pra caramba. É uma maranhense, assim, ó. Não vou falar o que não pode, porque o povo costuma falar um palavrão, para falar quando é joia, né? Mas eu vou falar, gente. Ó, Rita e pessoal, né? Eu me considero ainda uma aprendiz, né? Porque lá em setembro, outubro, né? Quando eu conheci Rita, e eu entrei no grupo, eu entrei primeiro como paciente, né? Como geralmente todo mundo sempre chega, como alguém precisando. Estou em tratamento desde 2007 de câncer de mama, na mama direita. E eu fiquei 14 anos, né? Tranquila, sem ter, né? E recidivou, ele voltou na mesma mama, reconstruída lá em 2021, 14 anos depois, né, do início. E aí ano passado, aí de 2021, eu comecei a entrar nesse mundo da espiritualidade. Eu tive a impressão que aconteceu essa recidiva para que eu tomasse esse caminho que eu estou hoje, né, da espiritualidade. E graças a Deus encontrei Rita, né? Encontrei Rita, contei para ela. Ela disse: vou te colocar no grupo, no grupo, né? E aí eu nem participei no primeiro dia, e no segundo ela disse: não, você precisa participar. Aí sabe assim, quando a gente cai de paraquedas no local, completamente. Mas aí a gente vai, né? As pessoas muito, muito queridas, né? Muito bem, elas muito educadas, as meninas, né? Todo mundo, um grupo muito bom de apoio realmente, né? De pegar na mão, de segurar na mão da gente, nos conduzir, né? Para onde a gente for preciso. Então, eu tô nessa fase de aprendizado, Eliane. Assim como você, que não está ainda segura dos gráficos, eu também não estou. Eu também não estou, né? Eu ainda estou ainda brigando com o pêndulo, para o pêndulo me obedecer, Rita. Né? Treino, né? Se não, mas eu sei que eu vou conseguir. Porque na minha vida acontece uma coisa, né? Que eu sei que eu falo com Rita. Rita está sendo minha terapeuta, estou me comunicando com ela sobre isso. Porque os meus projetos, né, se engatam. Eu começo uma coisa, não termino. Entendeu? Eu tenho muito projeto, eu tenho muita coisa boa para fazer e não sai do papel, não sai da mente, né? E eu pretendo. Fala das coisas que você conseguiu lá no grupo. Fala das curas, fala do que você conseguiu. Vamos falar do positivo. Isso. Mas para eu falar do positivo, eu tenho que dizer o que era antes. Né? Essa questão, né, desses projetos. Não, você precisa falar do câncer, o que aconteceu, qual foi o resultado, porque as pessoas devem estar curiosas o que aconteceu com o câncer, então não? Sim, isso. Em 2022, ano passado, quando eu entrei no grupo, eu já tinha feito o tratamento, né, da recidiva, né? E aí ficou uma prótese que tentaram botar e não deu certo. Estava bem inflamado minha mama, né? Aí eu pedi ajuda, né, Rita? E Rita, lá com a turma, né, colocou, né, os tratamentos e tal, né, com ajuda espiritual, e graças a Deus deu certo. Hoje tô na fase já de uma reconstrução, tirei as próteses que deram problema, e tô reconstruindo com minha própria pele. Vai ser um processo demorado, né,
Era até já para eu ter voltado, nem voltei ainda para a médica, porque tá complicado aqui meu plano de saúde, né? Mas, enfim, eu só tenho a agradecer. A questão de tratamento, né? Muito, até agora, né, tem sido muito bom. O que não significa, né, que quando não dê certo também, que deu errado, porque a gente já compreende isso, né, Rita? A gente já entende isso, porque tudo tem seu tempo, né? Então vai dar certo enquanto a gente estiver aqui para seguir, né? Quando nossa caminhada tiver chegado ao fim, não adianta, a gente tem que ir de qualquer jeito, né? Então, é a cura porque precisou, ainda é possível, né? Ter cura, entendeu? Então, e no mais, a questão do equilíbrio, questão eu era muito inquieta, eu era muito agitada, eu queria carregar todo mundo nos meus ombros. A gente tem assim uma atração por pessoas para virem nos pedir ajuda, né? Aí de repente a gente está naquela situação de tudo sou eu. Tudo eu resolvo, tudo sou eu, da família tudo que eu resolvo. Aí, gente, eu comecei a soltar, né? Eu comecei a soltar porque primeiro tem que estar bem. Quando a gente não está bem, como é que a gente vai ajudar as pessoas, né? Então, essa percepção é muito importante. Eu consegui muito isso no grupo, né? Na convivência com o grupo, nas terapias com Rita, porque eu preciso primeiro me fortalecer, né? Para eu poder, como é que eu vou ser o esteio de alguém, como é que eu vou ser uma viga para alguém se eu não estiver forte, né? Então, primeiro estou cuidando de mim, já estou dizendo não, a gente precisa aprender a dizer não, né? Estou aprendendo a dizer não, com todo carinho, todo o meu amor, mas preciso dizer não. Tá, então é isso, vocês vão gostar, né? A gente precisa ter paciência de querer aprender, de vencer eu chamo procrastinação, né? Em outras palavras, é a preguiça, a preguiça, o sono, né, Rita? Mas a gente vence, tá? E assim, eu estou junto com vocês, né, nesse início de caminhada. Eu me considero uma aprendiz ainda, tá? O Limar evoluiu muito. 80% dos comportamentos que a Lorimar apresentava, por conta mesmo do sofrimento, da sobrecarga, ela teve uma mudança assim. Se eu colocar um vídeo, isso eu não posso fazer porque é segredo, mas lá dos primeiros dias da Lorimar no grupo e hoje, vocês vão ver que é outra pessoa. É esse jeito que vocês estão vendo ela, atenciosa, focada. Não, era uma pessoa completamente ansiosa, não tinha foco, não conseguia participar olhando para a gente. Ela estava sempre numa expectativa, né, Lorimar, carregando coisas que não eram dela, facilitando abusos, dificultando a própria caminhada. Então, era em poucos meses, 9 meses, é uma mudança grande. Eu demorei muito mais tempo do que 9 meses para mudar, viu, Lorimar? Você está de parabéns. Eu dei muito mais trabalho para os meus orientadores, para os meus mentores. Eu fui um bicho difícil de dobrar. Agora eu tô dominada, mas agora, como se diz, né? Agora está tudo mais fácil também. Então é isso. Maicon, fala um pouco de você. Depois eu quero que a Renata também fale um pouco. Estamos aqui para te ouvir, Maicon. Oi, gente, boa noite. É para me falar o quê, mais ou menos? O que você quiser falar de você, o que você achar que deve, o que você quiser. Não é obrigado a falar o que não quer. Você pode cumprimentar, se apresentar, falar o que você espera da vida. As suas expectativas, Michael. Ah, Os anseios. sim, então, vou me apresentar para quem... A Lorimar, acho que eu vi ela no outro grupo, daquela outra vez, né? Acho que a Grace e a Tatá ali eu não vi. Mas eu me chamo Michael, tenho 29 anos, sou filho da dona Eliane. E o que eu tenho para falar é que, tipo assim,
Eu sempre fui um. Desse jeito aí que você tava falando da Lorimar, e até eu, a vida inteira. Tipo, eu sempre fui inquieto, sempre quis tudo, ao mesmo tempo não quis nada. Mas, tipo, sempre. Nunca tive preguiça de correr atrás dos meus sonhos ou de, tipo, tentar. De tentar, de se abrir ou de perguntar. Minha mãe também sempre foi muito minha confidente, sempre desabafei muita coisa com a minha mãe. Agora, depois de velho, né, que como você resumiu a sua vida como era de criança, a minha também, eu cresci vendo isso aí. E para mim, tipo, foi muito difícil para me perdoar meu pai. Hoje eu tenho um ótimo convívio com meu pai. Antigamente, meu primeiro pensamento que eu tinha do meu pai era de eu virar homem e poder catar ele. Esse era meu sonho. Hoje não, hoje eu me dou muito bem com meu pai, eu amo meu pai, mando mensagem para ele direto. Ele sempre pergunta se eu tô bem, me liga também direto. Hoje não carrego mais isso comigo. Também dei muito trabalho para minha mãe também quando era novo. Só a minha mãe mesmo para saber desde acho que tipo, que eu sempre fui sozinho, né? Minha mãe teve que trabalhar em 2 empregos, meu pai era alcoólatra também, então não tava nem aí pra gente. Então, uma parte ali da minha infância que me criou foi a rua. E, tipo, a gente aprende muita coisa. E muita coisa que não presta também, né? A maioria delas, né? E com o tempo, graças a Deus, que nem, tipo, eu fui corrigido novo, tive uma oportunidade de, tipo, com 12, 13 anos, fazer cursos, sabe? Mudei minha vida mesmo. Consegui ser outra pessoa, me formei, minha mãe foi na minha formatura. Tipo, com 17 para 18 eu fui pai. Aí pra mim foi tipo assim, putz, eu era uma criança que namorava com uma criança e ia ter outra criança. Era 3 crianças juntas. E a mais ajuizada ali era eu. A mãe da minha filha acho que tinha 14, né, mãe? Eu tinha 17. E tipo, graças a Deus, tipo, a infância ali da minha filha, que foi os 3, 4 aninhos dela eu consegui passar, consegui ver, consegui estar junto. Hoje não mais, que nem, tipo, a mãe dela e eu, a gente não demos certo também, cada um seguiu sua vida. É uma questão também que eu tô buscando resolver também, que é a questão da minha filha, que tá, tá muito difícil para mim. Mas eu tenho fé que, tipo, a gente tem que ter paciência no processo e no tempo. Isso para mim foi espelho, foi minha mãe que passou aí quase 40 anos sem falar com a filha dela e hoje ela conseguiu, então, tipo, se a minha mãe que passou isso, quem que é eu para querer passar na frente de todo mundo, né? Tem que se respeitar o momento. 41, eu esperei. Tem um ano. Então, quem que é eu, né, que tá aqui, tipo, 2, 3 anos brigando ali com a mãe da minha filha? Acho que tem que esperar o processo, o amadurecimento, tanto da minha parte como da parte dela também, se faltar de mim. Mas, enfim, a expectativa que eu espero é que nem. Eu sou uma pessoa muito frustrada com essa parte de religião, não falo de espiritualidade, mas sim de religião, que tipo, eu sempre busquei tudo e tipo, ali de começo ali, às vezes eu tinha até uma energia, uma coisa boa, tipo, não me identificava no lugar depois eu olhava com outro olho e falava, cara, isso não tá certo, mas eu não tô feliz aqui não é meu lugar. E sempre fui aberto à experiência, sabe? De buscar. Minha mãe sabe mesmo tudo que ela buscava para ela, para preencher ela, tanto que ela que me apresentou o grupo. Então eu sempre tive aberto. Eu sempre tive aberto a, tipo assim, querer me encontrar, sabe? Da gente estar em paz mesmo, de sentir a paz. E para mim, nesse tempo todo que eu frequentei religiões, igreja, também fui em terreiro, também fui na Umbanda, fui em mesa branca, e tudo quanto é tipo de lugar eu fui para tentar me encontrar. E o atendimento que eu tive aqui, eu não tive a paz que eu tive em lugar nenhum. Tipo, eu me senti
passou a expectativa que eu esperava, entendeu? Superou o que eu esperava. E que eu entrei até que a gente entra meio frustrado, fala assim, pô, mas tá cada um num canto, cara, mas como que funciona? Sabe aquela curiosidade? Não frustração, mas curiosidade. Desculpa a palavra de frustração, tá? Mas curiosidade de pegar e falar assim, cara, e você vê que o processo é tão simples da gente poder ser sincero, da gente não ter medo de julgamento, de a gente abrir o coração, e eu me senti muito acolhido, sou muito grato por todos vocês. Sei que eu sou o único homem daqui, mas eu vou continuar aqui, hein, até eu terminar minha jornada e conseguir seguir sozinho, igual a Rita tá falando. E poder Tem- ajudar outras pessoas também. Tenha esperança, viu, Marco? Porque eu tenho o meu filho mais velho, ele também está no nosso grupo de radiestesia, mas ele está muito ocupado, porque está cuidando da parte tecnológica do grupo. Nós estamos criando um site, tem uma série de processos, e ele trabalha o dia todo, então ele só tem a noite e final de semana. Mas vocês vão se encontrar daqui a pouco nas reuniões, fica tranquilo. Você não vai ser o único bendito ao fruto. Agora, o caminhar sozinho significa estar se sentindo feliz, seguro, realizado, mas não se apartar de nós, que eu não vou permitir se apartar aqui de nós, não, hein? Isso jamais, nunca. E não Ó, quando eu for para São Paulo visitar minha filha, minha mãe que ficou aí, eu vou dar uma passada aí, você vai ver. vai ser bem-vindo. Um abraço. Uma coisa importante que você disse sobre a espiritualidade. Aqui não tem ninguém que é pastor condutor. Aqui nós caminhamos sob a orientação da espiritualidade, cada um dá a sua contribuição. A diferença é que eu cheguei alguns anos antes de vocês, e algumas outras pessoas também chegaram alguns anos antes. Mas por que é importante que cada um aprenda a cuidar da sua espiritualidade? Justamente porque ninguém precisa de intercessor, não. A gente vai direto. Então, quando você aprende que você pode cuidar espiritualmente da sua casa, do seu corpo, do seu trabalho, do seu destino, você percebe que Deus é Pai de todos e cada um tem que aprender a buscar o seu. Porque ninguém aqui é competente o suficiente para interceder pelo outro, nós somos todos necessitados. E é uma grande ilusão essa história de que alguém pode fazer pelo outro. Nós podemos rogar e pedir pelo outro, mas fazer pelo outro, nem Deus faz. Vocês sabiam que Deus não faz a parte que cabe a nós? Porque senão a gente não evolui. E a lei é de evolução. Somos imortais, eternos, e precisamos evoluir. Então, ninguém faz para ninguém. Você tem a felicidade que você plantou. Você tem o resultado que você plantou nas várias vidas sucessivas. E hoje, você está passando por situações em que você está tendo que rever determinados conceitos, comportamentos, crenças e hábitos que a gente chama de sofrimento. Na verdade, isso não é sofrimento. Isso é aprendizado. Quem é mais inteligente aprende mais rápido, para de sofrer mais cedo. Eu demorei muitos anos para assumir a minha espiritualidade. Com 11 anos, eu já tinha a minha espiritualidade latente. Minha avó me levou para o centro espírita, lá com 11 anos eu já tive que fazer trabalho mediúnico. Mas chegou uma determinada época, eu falei, não, porque não pode comer carne tal dia, não pode não sei o quê. Aí eu queria ir no bar, eu queria namorar. Aí eu peguei e dei um tempo, e esse tempo que eu dei ficou tão longo. Para voltar foi tão difícil, foi tão sofrido. Passei por caminhos tortuosos para voltar. Não é fácil voltar. Eu demorei mais de 30 anos para conseguir voltar.
bati cabeça por tantos lugares, sofri, fui em todos os lugares, eu fui em tudo também, fui em Sochonoê, Rosa Cruz, no kardecismo mesmo, que na verdade eu não queria voltar para o kardecismo, porque eu tinha vergonha, né, porque eu tinha abandonado tudo, então eu tentava em outro lugar. Aí conheci a Aliança Espírita, fiquei lá muitos anos, mais de 30 anos. Por fim, eu descobri que nada daquilo me supria, eu precisava de mais que aquilo. Foi quando eu encontrei a apometria, encontrei a radiestesia. Aí encaixou, aí eu deixei de me sentir incompleta. Eu não me sinto mais que falta alguma coisa. É claro que tem sempre um aprendizado novo, porque são duas técnicas enormes, elas são grandes demais, e a gente leva muito tempo para dominar 100% todas elas. A apometria, eu ainda, no próprio grupo nosso, eu aprendo coisas ali, podem acreditar, tem coisas que eu aprendo ali na hora, ó, me passam, faz isso assim, assim. Tem coisa que chega na hora para mim, que eu nem sabia que aquilo ali dava. Aí eu pego, faço, nossa, falo, meu Deus, eu continuo aprendendo. Então, todos nós aqui somos iguais, com as mesmas oportunidades, com os mesmos direitos, e todos aqui devem desenvolver a sua espiritualidade. Porque juntos nós somos mais fortes. Mas para sermos juntos mais fortes, é importante que cada um dê a sua cota de doação, porque aí o milagre acontece. Renata, fala um pouco de você e nós já vamos já finalizar o nosso encontro. Queremos te conhecer um pouquinho melhor. Esse sorrisão aí bonito. Deu, consegui ligar o microfone. Não estou acostumada ainda com o Meet. Então, deixa eu ver por onde eu vou começar. Assim, essa semana eu não consegui mesmo ver o grupo. Vi que tinha material ali, que tem coisas para assistir, mas eu estou com muito trabalho. Eu tenho um brechó e também que eu tinha um ajudante que estava indo e parou de ir. Então, tá eu e mais uma senhora que fica para mim à noite. Só que também eu tenho a minha mãe que tem Parkinson. Eu já te contei também, né? Aí hoje eu também tive que sair para marcar exames para ela e eu tô na correria em função da mãe. E aí eu também queria contar que eu faço uma mesa, que é a mesa multidimensional arcturiana, que também limpa implantes, magias, clones e tal. Só que assim, eu também ajudo o Daniel, que eu entrei nesse grupo, né, por causa dele, para ajudar ele. Eu também ajudo ele fazendo as mesas e faço também para outras pessoas. Mas, na verdade, assim, eu não me sinto muito segura com a mesa. E eu comecei a fazer. Aí algumas pessoas tiveram resultado e foram indicando para as outras. Mas como eu não me sinto segura, assim, eu não vejo coisas, porque eu acho que eu tenho a intuição, eu tenho medo de passar por charlatona. Então, eu faço por indicação, assim, eu não divulgo para ninguém. Aí agora eu estou abrindo aqui só para dizer que eu também me espiritualizo, eu também vejo os vídeos, eu também faço orações e tudo mais. Eu não estou sendo, como é que eu vou dizer, eu não quero, tipo, só venha nós, só ser ajudada. Eu quero poder ajudar também, só que como eu ainda não me sinto segura para isso, não tenho certeza, mas se alguém quiser que eu faça e eu tiver tempo, eu posso fazer também. Só que, assim, eu não quero que ninguém me cobre resultados. Renata,
nessa fase, você está numa fase de aprendizado da apometria. Então, nessa fase, se você puder fechar seu áudio, está dando um ecozinho. Nessa fase, você não tem que se preocupar, você está em aprendizado da apometria, tá? Uma das regras do nosso grupo é proibido pedir ajuda fora do grupo. A sua mesa, assim que você aprender apometria, você vai descobrir um jeito de trabalhar com a sua mesa e com a apometria junto. Porque eu trabalho com a mesa radiônica e uso junto a apometria. Ó, intensifica. Você vai ver que você vai perceber que aí nós colocamos você como uma das terapeutas a quem nós vamos solicitar ajuda. Mas primeiro você tem que aprender a apometria, porque a nossa proposta é a apometria. E aí você domina as duas coisas e vai intensificar. Agora, se as pessoas que você ajuda têm resultado, por que essa descrença? Por que esse medo, mulher? Não faça isso. Faça valer aquilo que você sabe. Diga assim para o universo, eu estou aqui e eu estou para ajudar, e faça com confiança, acredite nas suas intuições. O legal da apometria é que você vai ver resultado, e aí você vai perceber que você tem capacidade, competência. Porque aqui todo mundo que vem para a apometria, não é coisa da minha cabeça não, tá? Vocês vão conhecer mais coisas, vão ouvir muita gente sobre a apometria, e eu acho isso muito bom, ouvir de vários lados. Todas as pessoas que se interessam por apometria foram bruxos, feiticeiros em outras vidas, alquimistas, né? E, então, não é à toa que está aqui, porque para estar aqui, algo lá dentro ressoou, teve uma ressonância, porque a gente não se interessa por uma coisa que não tem a ver com a gente. Não, nós ainda não estamos nesse tempo de querer as coisas só porque me chamou a atenção. A gente ainda não é assim. A gente ainda vai mesmo pela atração própria. Então, seja muito bem-vinda. Conto muito com você, porque o Daniel é um menino que a gente ama também. E eu digo ama, assim, não é uma frase de efeito, é porque eu tenho carinho extremo pelos dependentes químicos, porque eu aprendi a amar. Pela minha vida, eu aprendi a amá-los. Porque eu sei que eles não são maus, eles são pessoas que precisam muito de amor. E graças a Deus, nessa caminhada, desse trabalho, eu comecei em 1994, eu nunca parei, já teve épocas que eu fiquei sozinha trabalhando. Aquelas coisas de dispersa. E aí, dali a pouco, juntava de novo, dispersava, e eu nunca parei. Hoje, Deus abençoou que eu encontrei pessoas à distância que ombreiam comigo. Gente, os da minha casa, da minha terra, a maioria foi embora, e vocês hoje estão ombreando. É incrível, cada um num canto e a gente fala a mesma língua. E a gente energeticamente está ligado. Então, vamos acreditar que nada é por acaso. O nosso envolvimento também com o enfermo tem as suas razões de ser. Agora, é importante que você aprenda a lidar com ele, para que você o ajude e não o mantenha na zona de conforto, porque a tendência deles é querer trazer a gente para a zona de conforto dele. Mesmo porque ele não está só. Ele está acompanhado de inteligências invisíveis que olham e leem você e acionam determinados botões de manipulação em você. Então, se você não se protege para ter uma intuição clara e límpida quando estão querendo te usar, quando estão querendo que você seja pedra de tropeço para o doente abandonar, porque às vezes você é a pedra de tropeço para o doente abandonar. Porque às vezes você vai lá, fala uma coisa que não deve para ele,
Aí ele tem uma atitude terrível, você decepciona, você desgosta dele. Porque isso tudo são armações, eles promovem. Eles fazem ele ficar mais difícil para você ficar desanimada. Tudo isso. Agora, se você está orando, você está limpando, uma vez por semana a gente faz um limpezão, você está orando, fazendo a sua limpeza, na sua na casa dele, na sua na casa dele, se ele não mora com você. Você está limpando, você aprender a limpar os corpos, você aprender a fazer as limpezas. Os obsessores vão perdendo a força sobre ele, porque à medida em que ele vai recebendo a sua emanação, os seus trabalhos, a sua energia constante, ele começa a ganhar um pouquinho de força, ele começa a pensar por ele mesmo, porque eles não permitem. Eles criam campos de força, de proteção, para o sujeito nem lembrar que Deus existe. Presta atenção como isso é sério. Aí você, com seu amor, começa a tirar esses campos de força. Aí você começa a cercar ele de luz. Cada vez que você trabalha um tanto elevado, tá, mas ele ainda continua, vem outros, vem, você continua ali, colocando luz. Chega um momento que ele fala assim, eu me rendo, não aguento mais, eu quero sair disso. Chega esse momento. Chegou para muitos. Está chegando para os 2 filhos da Geralda. Os meus filhos, que bebiam todos os dias, eram todos os dias, e não era pouca coisa. Porque eles viram a vida inteira a gente bebendo. Eu era a única que não bebia, nunca bebi. Cresci ali naquele meio, eu fui a única que não passei a beber, porque eu tinha verdadeiro desespero de ver eles bebendo e todas as consequências na vida deles. Então, você é a luz que Deus colocou na vida do seu enfermo. E você que não tem enfermo, você é luz porque você não está, por acaso, nesse grupo de dependência química. Eu não tenho não enfermo. Mas você vai receber o tratamento, você vai receber as bênçãos. Você pode estar aqui sendo preparada para auxiliar a humanidade, talvez num outro nível mais adiante. Quantas coisas que eu fui aprender na minha vida e que hoje servem tanto no nosso grupo, e que eu simplesmente tive vontade de aprender, e que hoje me ajuda as pessoas, me ajuda no meu dia a dia. Então, você é luz no caminho das pessoas. Se Jesus te colocou aqui, você tem condições de servir a humanidade por amor. Agora, o meu pedido, comece por você, limpando a sua vida, limpando a sua casa. Eu fui lá, fizeram uma limpezona na minha casa, tiraram um monte de obsessor, minha casa está limpa. Por um tempo. Sabe por que eu vou falar que é por um tempo? Porque você não mudou os seus hábitos. Eles voltam, porque é os nossos hábitos que atraem. O tipo de pensamento, a nossa configuração energética, os pensamentos, as mazelas, o vício de pensar mal, de falar mal, de olhar mal para o outro, o vício de pensar só nas coisas ruins que aconteceu na sua vida, as descrenças, as crenças distorcidas, as crenças negativas, isso é um perfil energético seu. Esse perfil energético seu tem endereço, tem frequência, tem cor, tem som e tem movimento. E esse endereço é o que atrai quem tem esse mesmo endereço igual ao seu. Então, os iguais se atraem, né? Na energia é assim. Na energia, os iguais se atraem, os diferentes se repelem. Diferente da energia física. Os iguais se repelem e os diferentes se atraem. Aí, o que acontece? Você não evolui, sua vida não anda, você está sempre empacado, você não dispara, você não deslancha, né, Lorimar? Não deslancha. Então, o que eu estou te propondo aqui?
que você não fique para trás, porque o outro grupo está muito avançado. Eu quero que você participe lá, mas eu quero que você tenha essa oportunidade de aprender mais rápido aqui comigo e com a Lorimar. Então, imprima, começa amanhã, se possível hoje ainda, dá tempo. Começa a fazer a harmonia do lar. Eu coloquei vídeos lá, vou mandar para o Maicon, modelo de como se faz. Vocês podem fazer me acompanhando. Depois um dia você faz me acompanhando, outro dia você faz sozinha, para você sentir. Mas começa a cuidar de você. Se você. E um outro recado importante, esse é muito sério, que eu sempre falo. Se você pretende levar as coisas assim, frouxo, eu peço que você saia do grupo. Por favor, eu não vou ficar zangada, porque é perigoso para você ficar no grupo sem assumir realmente a limpeza diária e os trabalhos em casa. É perigoso. Por que é perigoso? Porque você vai ser o elo fraco da corrente. Sabe o que é elo fraco? É aquele ponto onde a corrente quebra. Então, tudo aquilo que quiser, que mandarem para o grupo, vai pegar você, porque você é o elo fraco. Pá, você vai arrebentar. Entendeu o que eu estou falando? Não vou me magoar. Você pode, de vez em quando, pedir ajuda para o grupo. Não vou recusar. Nunca. Mas se você não tem condição de pegando mesmo o touro pelo chifre, por favor, pode falar qualquer coisa que você quiser, eu não vou brigar com você, mas eu quero zelar pelo seu bem-estar. Ok? Então é isso. Então, gente, eu quero saber quantos por cento vocês estão dispostos a assumir esse engajar? De 1 a 100. Escreve aí no chat para mim. Quantos por cento cada um de vocês quer se engajar nesse trabalho? Escreve agora, por favor. Eu não sei escrever no chat, Rita. Fala. De 0 a 100. Eu vou de cabeça, 100%. Vou mergulhar. 1000%, 100%. Obrigada. Obrigada, Grace. Nós seremos companheiros de trabalho e nós vamos vencer juntos. Vamos. Vocês podem contar comigo. Agora, uma coisa que eu preciso pedir, por favor, não me manda pedido de energia depois das 7 da noite. Caridade. A não ser que aconteceu agora um acidente com você. Aconteceu agora. A dor começou agora, está insuportável. Por quê? Vou explicar. Fecha o olho, por favor, Eliane, que eu quero explicar. As meninas são extremamente dedicadas, amorosas. Mas elas têm família, elas têm marido, elas têm filhos. Eu não vou colocar no grupo depois das 7, 8 da noite, exceto se for, aconteceu agora. Aí eu acho que a pessoa é justo. A maioria das coisas que vem depois desse horário, quem atende sou eu. Eu que faço. Agora, gente, tem um pouquinho de dó da velhinha aqui, por favor. Tem dó da velhinha. Porque a velhinha aqui tem 65, entendeu? E vou dizer uma coisa, filho. Não tem preguiça, não, mas o meu corpo tá velho. Entendeu? Meu corpo tá velho. Então,
Pede antes da... Tua netinha está com febre desde o meio-dia, 1 hora você já pede, não espera 8 da noite para me falar. Para mim, você pode falar no privado. Ó, estou precisando dessa ajuda aqui. Mas você não pode falar para mais ninguém, porque senão eu te tiro do grupo. Por quê? Porque isso é regra. Porque senão vira bagunça. Entendeu? Tudo tem que ser centrado. Quando você fala para mim, eu vou lá e coloco no grupo. Por exemplo, se você falar para mim depois das 7, eu que vou fazer aquele atendimento. Exceto se for uma coisa tão grande, tão séria, que eu sei que eu vou precisar de ajuda, aí eu aciono elas. Mas aí é uma emergência, é uma coisa grave. Então, se justifica eu tirar elas das coisas que elas têm. Algumas trabalham fora, algumas trabalham em casa, mas também em casa fazem outras atividades. Então, gente, faz favor. A dor começou 2 horas da tarde, 3 horas você já me fala. Ó, tá demais, tá preocupante, a febre não tá baixando. Ó, vocês viram que eu coloquei 3 crianças lá no grupo hoje. Mas por quê? Aquilo ali é uma situação preocupante. 3 crianças na mesma casa com os mesmos sintomas. Esquisito, né? Muito esquisito. Chamou minha atenção aquilo ali. Então, eu peço para vocês que tenham essa caridade com a veinha aqui, porque quem vai fazer o seu atendimento vai ser a veinha aqui. E vai que eu estou num daqueles dias que eu estou cansadaça. Você já pensou? O tanto que vai custar para mim? Agora, quando a gente faz junto, não pesa para ninguém. Ok? Combinado? Meus amigos, alguma pergunta? Porque eu vou encerrar por aqui. Agradeço. Olha, a Tatá disse que quer se dedicar 100%. Você vai conseguir, Tatá, é aos poucos, filho. É aos poucos. Começa o que você pode, faz o que você pode, e depois você vai pegando gosto, você vai entendendo, e a sua vida, naturalmente, você colocando energia todos os dias, as coisas vão se abrir e ficar mais fácil para você. Hoje, Tatá, eu não tenho dificuldade para nada. Eu só não consigo ficar mais nova, porque bateu 65, não tem, entendeu? Ficar mais nova. Mas a minha vida não tem embaraço, não tem dificuldade, as coisas fluem, tudo dá certo, entendeu? E eu também não tenho tempo para querer muita coisa, porque eu aprendi que o que eu tenho me basta para ser feliz. Eu sou feliz com o que Deus me dá, com o que eu tenho. Eu aprendi a agradecer tudo que eu tenho e achar que está muito bom, porque tem gente que não tem nada. Quando eu lembro da África, das crianças famintas comendo rato, barata, da China, a pobreza que tem lá, aquela coisa linda lá, vocês não sabem nas aldeias o sofrimento que é os chineses. Os nossos irmãos lá na faixa de Gaza, como que dá para a gente querer muito da vida se tem gente com tão pouco? Que a gente precisa é de melhorar, perceber que nós somos milionários quando você compara, olhando para trás, e se tornar cooperador com a humanidade, parar de querer muito, e ver o que já tem, e fazer isso que você tem ter valor. Porque, às vezes, a ânsia de querer muito nos torna infelizes. Agora, quando você se verticaliza, porque às vezes a gente fica na horizontal, só no mundo. Quando você verticaliza, você começa a dar outro tipo de valor nas coisas. Você se alinha com a frequência do universo, você se torna uma pessoa próspera, que tem o que precisa na hora que precisa, mas não mais do que o que você precisa. Porque o excesso para você pode ser falta para o outro. E isso aqui não é mentalidade pequena, isso aqui é mentalidade de gratidão. Ninguém precisa de ter 10 calçados, a gente não tem 10 pés. Tem 10 pés para calçar todos ao mesmo tempo? Não tem.
Ninguém precisa de 2, 3 carros. Para quê? Só tem uma bunda para sentar? Uma vez, não é mesmo? Para que acumular? Agora, o necessário é um direito. E se o necessário não está chegando, é que você não está buscando. Então, vamos buscar o necessário. E ele chega. Era esse o recado que eu tinha para hoje, meus irmãos. Vamos entrelaçar as nossas energias. Neste instante, eu visualizo uma corrente de luz. Todos nós de mãos unidas, olhando para o alto e entregando a Deus os pedidos deste momento, confiantes de que o que nós precisamos chegará até nós, e agradecendo e dirigindo uma prece à humanidade sofredora, que as bênçãos celestiais se derramem sobre os países em sofrimento, em miséria, em guerra, em desunião. Que a paz que desejamos nesse instante se faça primeiro em nossos corações. Que o manto celestial de Maria Santíssima envolva cada um de nós em alegria, conforto. Que assim seja. Eu vos envio um grande, enorme abraço de urso. Assim, ó, sintam-se abraçados e amados. Eu amo vocês. Somos todos irmãos. Rita, eu posso falar uma coisinha rapidinho? Juro que não demora. Por favor. Porque eu quase nem sou de falar, né? Vocês sabem disso, eu sou muito na minha, muito quietinha. Mas, assim, para quem está chegando agora, gente, o que mais me chamou a atenção e me prendeu nesse grupo não é nem os resultados daquilo que a gente chega buscando, todo mundo que chega aqui chega buscando alguma coisa, seja alguma coisa de mudança de vida, ou seja alguma coisa de mudança profissional, seja por algum familiar ou pela gente, mas é a forma que a gente começa a aprender a se enxergar depois que a gente entra no grupo. Porque a forma com que a gente se vê faz com que a gente mude a forma com que a gente vê um mundo e tudo aquilo que acontece com a gente. Então, assim, para quem não pode 100%, para quem perde o foco muito rápido, para quem tem lutas muito grandes, só confia. Vocês vão começar a se enxergar e enxergar as batalhas de vocês com outros olhos muito mais rápido do que vocês pensam. Era só isso que eu queria dizer. Obrigada. Boa noite, gente. Bom descanso. Boa noite, amigas. Até quarta. Boa noite, gente. Boa noite, gente.